Olá pessoal, tudo bem com vocês? Márcio Ferro e hoje nós vamos falar da importância do planejamento de investimentos financeiros estrategicamente falando para a aposentadoria do empresário, do profissional liberal, do autônomo, com um retorno de um investimento para agora 2022. São casos reais. Por daqui começamos. Como começamos? Começamos a dizer que começamos numa entrevista que serve para visitar o passado e tratar do presente, fotografar o presente. É fundamental para conhecer o histórico laboral do cliente para podermos descobrir informações relevantes para o planejamento. Depois, no segundo momento, passamos à análise do CNIS. O cliente traz a senha do meu INSS e verificamos todos os indicadores de erros que pode haver inconsistências que poderão indeferir ou mesmo se conceder o benefício errado. E o cliente muitas vezes nem sabe que está errado, vive recebendo uma aposentadoria errada, passa o tempo de se fazer uma revisão e vive recebendo abaixo do que deveria receber. Isso é muito comum. No primeiro momento, nós vamos falar do caso do seu João. É um caso real de um empresário que eu atendi, ele com 57 anos em 2021, tem uma empresa, e aí é importante você que é empresário saber que todo regime tributário da sua empresa faz total diferença na hora de você contribuir, fazer as suas contribuições para a Previdência. Nesse caso aqui, o senhor João tem uma empresa, lucro presumido, com um prolabore mensal de R$ 5.000. E aqui nós vamos falar que, nesse caso, ele teve por muitos anos congelado esses R$ 5.000 e que na época que teve essas contribuições lá atrás, com valores altos, até com R$ 5.000, só que hoje R$ 5.000 está abaixo de uma aposentadoria, de uma contribuição de uma aposentadoria de teto que passa de R$ 7.000. Na entrevista que nós passamos a fazer, a consulta, pesquisamos que também faz a diferença saber se a pessoa tem dependentes ou não do imposto de renda. Por quê? Porque na hora de se fazer o cálculo das contribuições para a Previdência, a declaração do imposto de renda, o dependente deduz do cálculo do valor que se tem que se fazer a contribuição. Chegou na consulta dizendo que já podia se aposentar pelo direito adquirido, porque já tinha 37 anos de contribuição, perceba bem, ele já tinha mais de 35 anos de contribuição. Supostamente ele poderia até ter direito adquirido na hora da transição da emenda constitucional da reforma da Previdência. Na análise do CNIS que fazemos, do Cadastro Nacional das Informações Sociais, verificamos superficialmente que, de fato, o cliente já possuía aproximadamente 37 anos de contribuição. Vimos também que nos últimos 15 anos, como eu disse, ele vinha contribuindo na base de R$ 5.000, ele congelou no tempo, e ele ali apontou que ele não teve uma orientação direta do contador dele, que simplesmente congelou nos R$ 5.000 por muitos anos e que hoje estaria contribuindo até mesmo abaixo do teto. Feitas essas considerações iniciais, o cliente disse que estava muito caro continuar contribuindo sobre R$ 5.000 e que se aposentar logo para reduzir estas despesas. Ele queria se aposentar para se livrar dessas despesas com base dessas contribuições de R$ 5.000. No atual cenário, os gastos estavam próximo de R$ 1.910 mensais, divididos em R$ 550 de contribuição previdenciária na alíquota de 11%, R$ 1.000 sobre a contribuição patronal por fato da empresa dele ser lucro presumido e R$ 360 aproximadamente do imposto de renda retido na fonte. Por quê? Porque ultrapassava o limite de isenção. Aposentado, essas despesas reduziriam a R$ 341 mensais, ou seja, 121 de contribuição previdenciária e R$ 220 da cota patronal. Por quê? Por que 121? Porque ele passaria a contribuir com o salário mínimo, porque toda a contribuição que ele viesse a fazer depois de aposentado não serviria para mais nada. E é nessa hora que entra um bom planejamento de investimentos financeiros, estrategicamente falando, para a aposentadoria e entra em ação.
Por quê? Porque a ideia de se aposentar agora seria a melhor opção para ele, mas é apenas ilusória. Ele não sabia, mas vamos lá dizer por quê. Um exemplo bem simples. Em 2019, ele com 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, somava 90 pontos. Caso pedisse aposentadoria com as regras anteriores, sofreria com um famigerado fator previdenciário. E aqui está o que é o fator previdenciário. É uma matemática, é uma fórmula que faz, resumindo, diminuir o valor da sua aposentadoria. Nesse caso, ele teria uma redução de 32% na sua renda mensal de aposentadoria, que é calculada aproximadamente na média da base das 80% maiores salários de contribuição, restando uma renda mensal inicial de R$ 3.400. Caso ele esperasse até 60 anos de idade e se aposentar pela regra do pedágio de 100%, por exemplo, ainda que a média fosse ser de 100% de todas as contribuições, porque a matemática do cálculo mudou, não haveria perda de 32%, percebe? 32% ele estaria deixando de receber. Sem contar outros cenários possíveis de serem projetados que podem trazer um melhor retorno do investimento. Apenas se falando da regra do 100%. Ele já teria deixado de perder 32% da aposentadoria fazendo um planejamento. Daí ele me pergunta, mas como eu vou ter certeza disso, doutor? A única forma de saber disso é fazer o planejamento de investimentos financeiros estratégico previdenciário. Nós vamos mostrar aqui alguns exemplos, são casos reais. Depois das simulações feitas, a melhor opção do ROI, do retorno do investimento, foi a do pedágio de 100%. Fizemos um planejamento e vimos que a melhor opção, no caso dele, era mesmo essas, de tantas regras de transição que temos falando com a recente reforma da Previdência, a melhor opção dele é a regra do 100%. E vamos explicar melhor. A regra exige tempo mínimo de 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Tudo que for excedente poderá ser descartado. Ele precisará continuar contribuindo, já que é o único sócio administrador da empresa. Com a média dele ficou de R$ 5.000 até fechar os 60 anos, ele não precisava continuar contribuindo sobre o que já contribuía na base de R$ 5.000. Simulamos um prolabore de salário mínimo que será descartado totalmente e não afetará a média, que lhe devolverá uma economia mensal de R$ 1.600 por mês, percebe? Em relação ao que ele vinha gastando. Então, quer dizer, além de ele ter uma aposentadoria que ele vai receber de R$ 5.000, ele economiza R$ 1.600. Eu mostrei para ele que se aposentar hoje, que era a ideia quando ele consultou nós primeiramente, ele teria uma aposentadoria de R$ 3.400 e deixaria de gastar R$ 1.600 por mês, pois reduziria o seu prolabore e constantemente as contribuições previdenciárias patronais, girando um lucro de R$ 5.000. Porém, se ele esperasse mais 3 anos e desembolsando os mesmos R$ 341 mensais, a renda dele pularia de R$ 3.400 para R$ 5.000. Olha, R$ 5.000 em que aproximadamente 6 anos ele recupera o que deixou de ganhar se estivesse aposentado em 2021. Somente um método que é capaz de mensurar a melhor alternativa do melhor investimento financeiro para obter o maior retorno do investimento. A pessoa não pode focar em querer se aposentar desesperadamente e receber o que lá tiver de direito por receber, apenas por desespero, e esquecer que uma melhor opção é possível e para o resto da vida receber um valor maior é a melhor opção muitas vezes. O que é o ROI? Vou explicar melhor. O ROI é uma fórmula matemática que tem duas grandezas fundamentais. Primeiro, o ganho total estimado e o investimento projetado. O ganho total é a renda mensal expectada por 13 meses. Por que 13 meses? Porque conta o 13º. Todo aposentado recebe 12 aposentadorias no mês, mais o 13º por ano que o cliente irá receber
vezes a expectativa de vida que ele vai ter na data da aposentadoria. Todo mundo tem um tempo de uma expectativa de sobrevida. É essa matemática que temos na fórmula para se calcular a aposentadoria. E o investimento projetado, são as contribuições futuras e as despesas adicionais, por exemplo, a cota patronal, o imposto de renda. Vamos falar de um segundo caso real de uma médica. Joana nasceu em 22 de janeiro de 79 e atualmente conta com 18 anos de contribuição e 2 meses. Fizemos a média atual da Joana, R$ 4.000 é o que ela teria direito de se aposentar hoje, e ela está sem saber o que fazer na entrevista que fizemos, desde maio de 2001, não sabe o que fazer, como contribuir, refere-se que é médica, mas que irá pagar contribuições independentemente de qualquer remuneração que venha a oferir. Refere ainda que nenhuma remuneração que venha a receber será a título de salário, pois passará a integrar uma sociedade na condição de apenas sócia cotista e passará a receber somente lucros e dividendos sem prolabore. Na prática, contribuirá como segurada facultativa ou mesmo individual. Então ela está aí cheia de dúvidas, quer continuar a contribuir, no passado contribuiu bem e que agora não sabe o que fazer com essas reformas e tal. Vamos lá tratar do caso da Joana. É hora de planejar e montar os cenários. Nesses casos, ajustamos cálculos de 3 a 6 cenários distintos. Calculamos sobre o teto, sobre o mínimo, pela média atual, mensal, semestralmente e ainda existem outras opções que podem ser total conveniente em cada caso específico de cada cliente. Primeiro exemplo, nesse caso real, a primeira solução, projetamos contribuições semestrais pelo teto até os 62 anos de idade em 22 de janeiro de 2041, que no caso, sabemos todos que com a recente reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir. E nesse caso específico, nós vamos tratar de uma aposentadoria de uma mulher que vai se aposentar com 62 anos de idade. Nessa hipótese, projetando a aposentadoria aos 62 anos de idade, com data de entrada do requerimento, na data de aniversário dela, só que em 2041, e uma expectativa de sobrevida de 22 anos e 9 meses, que é a expectativa que ela vai viver, mesmo depois de aposentada, ainda por 22 anos e 9 meses, o investimento gerará um ganho total estimado de R$ 947,40, configurando um retorno sobre o investimento de R$ 890.094,53. Vamos falar como é que a gente chegou nessas contas. Nesse caso ainda, em 15 meses, ela retorna o investimento dela do tempo que ela contribuiu. Perceba bem uma coisa, ela contribuiu a cada 6 meses pelo teto até se dar os 62 anos. Resumo. Os pagamentos de contribuição a cada 6 meses, por que a cada 6 meses? Porque assim ela não perderia ou não perde a qualidade de segurada. Eu posso explicar melhor isso no momento oportuno, dizer por que não todo mês e sim a cada 6 meses. Nesse caso específico, foi ver melhor que ela alcançaria o que ela precisa de ter de contribuição quando chegaria a idade e ela até passaria do tempo, porque a pessoa com 15 anos de contribuição, na regra de hoje, ela se aposenta, então ela não havia necessidade de continuar contribuindo pelo tempo que falta, aí, por 20 anos que seja, todos os meses, na função dela, na atividade dela, que ela não tem obrigação. Então, a cada 6 meses pelo teto, até 2041, que é a alíquota de 20% sobre 7.087, que é o valor do teto, ela teria uma contribuição a cada 6 meses na base de R$ 1.417. A cada 6 meses. Investimento projetado de R$ 53.000, que são 38 contribuições até 22 de janeiro de 2041. A renda mensal expectada aos 62 anos de idade, calculamos ela ter uma renda de R$ 3.635, uma renda mensal expectada líquida. Por que líquida? Porque quando a pessoa se aposenta, passado o limite
estabelecido do imposto de renda, se tem o desconto do imposto de renda. Nesse caso, a alíquota efetiva estaria aí próxima de 5,24%. Dos 274 meses que ela tem para receber essa aposentadoria, supostamente até os 84 anos de idade, ela tem um ganho total estimado líquido de R$ 943 mil. Depois, lá na frente, eu vou mostrar os comparativos, tá? Então, o ROI do retorno desse investimento, de tudo que ela poderia contribuir, descontando com todas as despesas que ela já tivesse, ela teria um retorno de R$ 890 mil. Nesse caso, contribuindo a cada 6 meses pelo teto. Segunda opção, ela contribuir sobre os R$ 4 mil, na base dos R$ 4 mil, até os 62 anos de idade, que é a média que ela teve de contribuição por todas essas contribuições até hoje. A mesma expectativa de vida de 22 anos até morrer, que seria os 84 anos, que supostamente seria o que ela viveria, lógico que a gente nunca sabe. Um pagamento com base de R$ 4 mil, com uma alíquota de 20%, custaria R$ 800 a cada 6 meses. Se fazer essas contribuições nos mesmos 38 meses de contribuição até os 2041, ela contribuiria aproximadamente e teria R$ 30.400 e teria uma renda aos 62 anos de 3.253. Descontando o imposto de renda, ela teria uma renda de 3.119, teria um ganho total estimado de 854 mil e um retorno de R$ 824.400. Vamos passar para a terceira opção. O ROI de 824 mil e um payback de 9 meses, ela receberia todo o investimento que ela fez de 30.400, em 9 meses ela receberia de volta. Certo? Vamos passar para a terceira opção, que é ela contribuir sobre o salário mínimo até 2041, que, nesse caso, ela faz os pagamentos com base em salário mínimo, os mesmos 38 meses de contribuição até completar a idade. Ela investiria R$ 9.211, no mesmos 20%, daria R$ 242, teria uma renda líquida já de R$ 2.884 e um retorno do investimento de R$ 781 mil. Vamos ver agora fazer um comparativo. No caso específico das comparações dos cenários, na aposentadoria futura, temos aqui 3 opções, A, B e C. A solução A, todas elas se aposentar por idade no futuro. Na solução A, ela contribuindo sobre o teto, na solução B, ela contribuindo sobre a média do que ela já construiu até hoje, e na solução C, ela contribuir sobre a base de salário mínimo, nesse caso aqui, 2022, R$ 1.212. Tipos de projeção: teto semestral, média semestral e mínimo semestral. Projetando o investimento, 53 mil ela contribuiria se fosse pelo teto, 30 mil se fosse pela média e 9 mil se for sendo pelo salário mínimo. Renda bruta e renda líquida. Renda líquida já de R$ 3.445, ela teria de renda futura contribuindo sobre o teto. Perceba que de teto para R$ 4 mil tem uma diferença até que pouca de R$ 300 na hora de receber. Mas a contribuição, temos aqui 53 mil, são mais de 23 mil reais de diferença para ela ter aí 300 reais de renda de uma contribuição para outra. E perceba que de salário mínimo 9 mil reais custaria para ela todo esse tempo e ter uma renda de 2.884, quase 2.900 reais. E se você comparar uma média de 4 mil reais de contribuição, base de salário e contribuição, também está muito próximo. Aí é aqui que a gente vai ver a diferença. Tá? 943 mil reais seriam os ganhos dela se fazendo pelo teto, 854 mil sobre 4 mil reais, 790 mil sobre o salário mínimo. E é aqui que vamos fazer a diferença. O retorno do investimento estariam 890 mil,
824 mil para 4 mil reais de contribuição e 781 mil para ela contribuir, ter o retorno dos investimentos contribuindo sobre o salário mínimo, tá? E aqui é importante que ela tenha a condição de poder escolher quais seriam as opções para ela contribuir, para se aposentar no futuro e até mesmo se ela quisesse fazer amanhã ou depois, opções, por exemplo, ela escolher se aposentar contribuindo sobre o salário mínimo e essa diferença que ela contribuiria sobre o teto, fazer um investimento em bolsa de valores e no mercado financeiro, seja lá a opção que ela escolhesse, e foi o que ela fez. Ela preferiu contribuir abaixo do teto e essa diferença de contribuição de 9 mil, por exemplo, para 53 mil, ela trabalhar no mercado financeiro. Daí a importância de fazer o planejamento. Parabéns! A cliente soube planejar o seu futuro, previdenciário de forma consciente, e é isso que fará total diferença entre saber o que está fazendo e tomar uma decisão e ter ou não ter a tranquilidade e a segurança no momento de requerer a sua aposentadoria, que faz total diferença. Você quer saber como fazer o seu planejamento? No seu caso específico, entre em contato. Não espere mais. Um forte abraço.